pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra, não cuidar e o rebanho se perder. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Um domingo abençoado, cheio de vida, de alegria e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja. É muito bom estar com você novamente. Nós estamos vivendo esse tempo bonito, tempo da Páscoa, tempo de vitória de Jesus sobre a morte, tempo da nossa passagem com Jesus, da morte, do pecado, para uma vida nova na graça, tempo de renovarmos na graça de Jesus ressuscitado a nossa fé, nossa esperança, nossa união e nossa caridade. Tempo da Páscoa, tempo de celebrarmos que o Senhor Jesus não está distante de nós. Ele está no meio de nós, vivo, vencedor do pecado, vencedor do desespero, da incredulidade, vencedor de tudo que significa morte. Ele está no meio de nós. E na liturgia deste domingo, está no meio de nós como pastor que conhece o seu rebanho, como pastor que é reconhecido por suas ovelhas, como pastor que cuida, que vela sobre o seu rebanho, como uma mamãe vela sobre a sua criancinha de colo, de peito. Ele está no meio de nós e cuida de nós. Quando falamos na figura do pastor, biblicamente falando, é importante nós nos lembrarmos que a figura do pastor não era socialmente valorizada em Israel no tempo de Jesus. Até podemos dizer que era considerada uma profissão impura, porque à época, e ainda hoje, uma região desértica, o pastor entrava deserto adentro conduzindo as suas ovelhas pelas montanhas, pastagens, e ali permanecia meses, sem banho, sem água, convivendo com os animais. Inclusive, na sociedade da época, uma sociedade machista, patriarcal, havia somente duas possibilidades da mulher requerer o divórcio. É se o marido fosse um ourive, um fabricante de ídolos, e o segundo, se ele fosse pastor, por causa da questão da higiene. Mas o que Jesus valoriza na figura do pastor, nesta profissão, é o zelo, é o cuidado, para poder expressar
né, também a sua atitude perante o seu povo. Nós não somos ovelhas, nós temos razão, nós temos livre vontade, nós temos capacidade de escolha, capacidade de decisão. Mas a Jesus nós podemos seguir como ovelhas, porque Ele tem palavras de vida eterna, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Ele é a verdade que liberta e salva, porque Ele deu a vida por nós. Ele nos ama mais do que a vida. A Ele nós podemos seguir como ovelhas. Mas é importante lembrar, né? Seguimos a Jesus porque sabemos que Ele cuida de nós, porque Ele nos ama. Assim como um pastor cuida do seu rebanho, enfrenta a fome, o calor do dia a dia, enfrenta o lobo para protegê-la, assim Jesus cuida de nós. Ele vela sobre nós como o pastor vela sobre o seu rebanho. Ilumina a nossa liturgia neste final de semana, neste quarto domingo do tempo da Páscoa, esta passagem maravilhosa do capítulo 10 do Evangelho de João. Texto que justamente nos ajuda a compreender este carinho, este cuidado de Jesus, bom pastor, para conosco. Ele cuida de nós. Ele nos conhece, Ele dá a vida por nós, suas ovelhas. Ele é reconhecido pelas suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem, porque Ele veio para que todas as suas ovelhas tenham vida e vida plena. Queridos irmãos, queridas irmãs, sentir a presença de Jesus, bom pastor, é muito importante para nós. Sentir que nós somos acompanhados, sentir que nós somos amados, sentir que não estamos sozinhos. Isso é muito importante, é muito bonito. Agora, a liturgia desse final de semana, ela quer nos ajudar também, sentindo a presença de Jesus, bom pastor, de assumirmos esta missão. De sermos também bons pastores. O Concílio Vaticano II, no documento chamado Constituição Dogmática Lumen Gentium, ensina que, no batismo, nós recebemos a graça de participarmos da tríplice missão de Jesus, da missão sacerdotal, da missão profética e da missão pastoral. Para lembrar que todos nós cristãos devemos ser bons pastores. A liturgia deste final de semana nos traz duas figuras tão importantes na história da igreja, nos seus inícios. A figura de São Paulo, a figura de São Barnabé. Dois cristãos da segunda geração que procuraram acolher a palavra de Jesus, o mandato de Jesus e serem presença de Jesus, bom pastor, junto às outras nações. Dois personagens que compreenderam muito bem a palavra de Jesus que disse: ide por todo o mundo, a todos anunciai o Evangelho. Ide, fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a todos a observar o que eu vos mandei. Paulo e Barnabé se assumem como testemunhas do Evangelho em meio aos outros povos. Testemunhas do Evangelho em meio àqueles que os judeus consideravam como gentios, como os povos estrangeiros. E até podemos dizer que a figura desses dois grandes pastores, São Paulo e São Barnabé, para nós, são de fundamental importância. Por quê? Porque são pais na nossa fé. São pais. O Evangelho se abriu para nós que não somos de ascendência judaica, eles que abraçaram esta missão de levar o Evangelho aos pagãos, de levar o Evangelho aos povos estrangeiros. E nós somos gratos ao Senhor nosso Deus
pelo testemunho desses dois grandes apóstolos da segunda geração, São Paulo e São Barnabé. E queremos, a partir do seu testemunho, acolher Jesus, né, como o bom pastor, depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança, para podermos, no final da nossa vida, fazermos parte desta multidão incontável, vestidas com vestes brancas, com palmas na mão, né, junto do trono de Jesus, o Cordeiro de Deus na glória. Queremos acolher a palavra, queremos seguir ao bom pastor Jesus, né? Queremos viver o seu mandamento novo, amar como ele amou, para um dia merecermos fazer parte, né, do número incontável dos eleitos, daqueles que passaram pela grande tribulação, daqueles que se encontram juntos do Senhor na glória. Mas o tempo que nós estamos vivendo é tempo da missão. Não devemos ficar muito preocupados com o depois da morte, mas preocuparmos com o aqui e o agora. Preocupados em dar o nosso testemunho cristão, em viver conforme Jesus nos ensinou, em passar por este mundo fazendo bem, em amar como Jesus amou, em viver a caridade fraterna, em dar de comer a quem está com fome, dar de beber a quem está com sede, em acolher o peregrino, vestir quem está nu, cuidar, né, do doente, cuidar do preso, cuidar do menor, cuidar da criança, cuidar do idoso, cuidar, né, dos pobres. Por quê? A palavra de Jesus é muito clara. Tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Vinde, ocupai o reino preparado para você desde a criação do mundo. Vamos nessa semana refletir, né, sobre isso, sobre a presença de Jesus, bom pastor, no nosso meio, cuidando de nós. E vamos aprender também de Jesus, bom pastor, que veio para que todos nós tenhamos vida e vida plena, a viver a arte do cuidado, a cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas que nós amamos, para que elas possam também viver, para que possam ser felizes, para que possam alcançar na nossa convivência a vida, a felicidade e, quer Deus, também a salvação. E quero, no final deste programa, deixar uma palavra carinhosa para todas as mamães. Para minha mãe, Dona Noemi, lá em Araújos, para minhas irmãs que são mães, para minhas cunhadas que são mães, né, por essa multidão de mulheres fortes espalhadas aí pelas cidades da nossa região centro-oeste mineira, né, mulheres que abraçam o Evangelho, né, que procuram, conforme vimos, né, na liturgia desse final de semana, serem presenças de pastoras junto de seus filhos e filhas, que cuidam dos seus filhos e suas filhas como o pastor cuida do seu rebanho. Se falamos que Jesus, bom pastor, cuida de nós como uma mamãe cuida do seu filhinho de peito, assim também, que as mães se inspirem no carinho, no cuidado, no amor de Jesus, bom pastor, e que acreditem na sua missão, que acreditem na sua palavra, que acreditem na força do seu carinho, do seu cuidado junto aos filhos e filhas. Vocês são importantes demais para a família, vocês são importantes demais para o futuro do mundo. O testemunho de papai e mamãe, o testemunho da mamãe, o cuidado da mamãe humaniza a família, humaniza as pessoas. Que o Senhor abençoe a todas as mães. Que o Senhor dê a todas muita sabedoria, muita força e muita luz. Dê a vocês todas muita saúde, para que possam, com o carinho de seus filhos, com o carinho de suas famílias, continuar a vida, expressando amor, expressando cuidado. Que o Senhor, Deus da vida,
pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da nossa diocese, que celebra nesta semana o seu jubileu de ouro, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.